Bem-vindo a mais um capítulo do curso Toro de Ouro. No capítulo anterior, do payroll e a bolsa, a gente aprendeu como a folha de pagamentos americana, na verdade, como a variação na folha de pagamentos americana, como que é quantas pessoas conseguiram emprego ou não, como que ela influencia nas bolsas, como que isso impacta no mercado de ações, subindo ou descendo a bolsa, né? Ou seja, só lembrando, payroll bom, bolsa para cima. Payroll ruim, bolsa para baixo. Bom, vamos conhecer agora uma segunda regra da cartilha do trader, né? Agora a gente vai evoluir o pensamento da bolsa para o dólar. E é aqui que fica confuso, gente, porque o dólar ele pode ir para as duas direções, para cima ou para baixo, dependendo das forças das marés. Mas antes eu quero falar de uma lição, um conceito muito importante para navegar os mercados, principalmente no mercado de dólar. Gente, o mundo é em dólar, o mundo é verde, o dólar é a moeda mais segura do mundo, né? Não tem conversa, né? A gente vai falar disso mais detalhadamente no índice do dólar, no capítulo DXY, tá? Bom, a vasta maioria das transações econômicas do mundo é em dólar, tá? Tem muita gente que fala que pode aparecer uma outra moeda, uma outra reserva de valor mundial. Essa pessoa está equivocada, né? Ou não sei se ela está agindo de má fé ou se ela realmente não entende de economia, mas, gente, não caia nessa. Só o dólar traz segurança. O dólar é o ativo seguro. Eu não sei se você sabe, mas 60% das reservas dos bancos centrais de todo o planeta é em dólar. Né? Os países guardam o dinheiro em dólar. O que eu quero dizer com isso? Por que esse conceito é importante? O que você precisa ter claro, quando você for traçar uma estratégia de investimento, que os americanos, que são os maiores investidores do mundo, que têm o maior dinheiro, só ficam tranquilos quando o dinheiro está na conta em dólar. O resto é risco. Não pode estar em debênture, não pode estar em lira turca, não pode estar na bolsa, não pode estar em criptomoeda, não pode estar em real, não pode estar em euro, não pode estar em dólar. Tem que estar em dólar na conta. O único jeito do dinheiro estar seguro é em dólar na conta. Em debênture, pensa com o boné do americano. Em debênture eu posso perder metade dos meus dólares. Em lira turca eu posso perder metade dos meus dólares. Na bolsa eu posso perder metade dos meus dólares. Em real eu posso perder metade dos meus dólares. Em criptomoeda eu posso perder até mais do que a metade dos meus dólares. Para estar seguro, o dinheiro tem que estar em dólar, na conta e em dólar. Todo o resto é risco. Esse é o racional dos grandes investidores do planeta. Para você entender como eles funcionam, você tem que entender isso. Quando os grandes investidores do mundo ficam nervosos, eles vendem qualquer ativo que os preocupa, puxam aquele valor para suas contas em dólar. Bom, vamos lá para entender a segunda lição da cartilha do trader, do operador de bolsa e do dólar. Bom, acho que um conceito muito importante também é que a bolsa e o dólar são inversamente correlacionados. Exatamente, porque um é ativo de risco e o outro é um porto seguro, né? O que a cartilha do trader diz sobre o dólar? Se o americano fica preocupado e não quer risco, ele vende a bolsa e compra o dólar. Esse conceito ele pode estar bem claro para alguns, mas tem que ficar bem claro para todos, tá? Então que fique claro, bolsa e dólar são inversamente correlacionados. Bolsa é risco, dólar é segurança. Então, um payroll ruim, uma variação de emprego abaixo do que a gente esperava, menos gente empregada, menos gente conseguindo emprego do que a gente achava que ia conseguir, né? Veio abaixo do consenso, isso eleva a aversão a risco. Né? As pessoas pensam que as empresas vão valer menos, lembra? Né? As empresas vão valer menos do que valem agora. As pessoas se preocupam que a economia não está tão robusta, que não está crescendo como deveria. As pessoas vão consumir menos, as empresas vão lucrar menos, as empresas vão valer menos. Quando isso acontece, os investidores, o mercado vende bolsa, a bolsa cai e eles correm para os ativos seguros, que é o dólar. Então, eles também compram dólares, que é a moeda mais segura do mundo, é a reserva do planeta, né, que é o investimento de proteção, e o dólar sobe. Por outro lado, na cartilha do trader, payroll bom,
dados animadores, número de gente, de contratados, né, de pessoas contratadas maior do que o esperado, mais gente empregada, mais dinheiro no bolso do consumidor americano, as empresas vão vender mais, vão faturar mais, vão lucrar mais, tá tudo, vão valer mais, tá tudo indo bem. Isso anima os especuladores, anima os investidores, né, todo mundo achando que a economia americana tá pujante, que isso impulsiona a compra de ativos de risco, como bolsa. E, em contrapartida, para comprar bolsa, eles têm que se livrar dos ativos seguros, como o dólar. Então, o dólar cai. Então, vamos lá, cartilha do trader. Payroll bom, bolsa para cima, dólar para baixo. Payroll ruim, bolsa cai, dólar sobe. Mas é aqui que complica, gente. Vamos lá. Atenção, nem sempre essa é a reação do mercado. Às vezes a cartilha do trader não se concretiza, né? E é aqui que complica. Aqui nós vamos entrar na cartilha do investidor de longo prazo. A gente vai sair um pouco da cartilha do trader, né? Nós vamos colocar o boné do investidor de longo prazo, tá? E existem investidores de longo prazo gigantescos. Então é muito importante você entender direitinho como é que eles pensam, né? Para você poder navegar pelos mercados, né? Se os investidores dos mercados de longo prazo tiverem uma preocupação maior, né? De um pouco mais de longo prazo, eles podem ter uma visão diferente, né? E no caso do dólar, eles terem uma reação contrária à da cartilha do trader. Vamos analisar duas situações, né, de payroll ruim, né, de dados de emprego abaixo do esperado, e de payroll bom, com dados, com mais gente conseguindo emprego do que a gente achava. No payroll ruim, claro, a economia não está aquecendo da maneira esperada. Bom, na cartilha do trader de bolsa, né, payroll ruim, a bolsa cai e o dólar sobe. Mas para o investidor de longo prazo, a visão pode ser outra, principalmente se o número vier muito longe do consenso, né? Números piores do payroll, menos gente empregada, tendem a ter um impacto negativo sobre a economia em si. Estou falando do longo prazo, né? Menos gente consumindo, lucros menores para as empresas, enfraquece a economia americana, né, nos meses a seguir, e isso pode enfraquecer o dólar no tempo, né? Ou no jargão do mercado, o dólar pode fraquejar, como eles dizem, ficar fraco, né? E numa visão diferente do trader, né, do trader de curto prazo, do especulador, o investidor de longo prazo, ele pode não querer mais ficar comprado em dólar. Provavelmente o investidor de longo prazo tem dólar, não se esqueça, 60% da reserva mundial é em dólar, né? Então os investidores grandes de longo prazo têm dólar. Então, se a economia está indo mal, né, quem sabe o Banco Central americano, o Federal Reserve, tenha que abaixar os juros para reaquecer a roda da economia, lembra? Né? Mas se o Fed baixar os juros, ele vai pagar menos para quem detém aqueles títulos. Menos gente vai querer investir naqueles títulos. Menos gente vai querer investir nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os investidores vão ter que tirar o dinheiro e mandar para outros países, né? Outros países que não os Estados Unidos, caso eles abaixem os juros, né? Os nossos investimentos em títulos de renda fixa nos Estados Unidos, de investimento do Brasil, os 350 bilhões de dólares, vão render menos. Então vai ter gente com ímpeto de tirar o dinheiro, sim, né? E para isso eles vão ter que vender dólar e comprar outras moedas. Eles podem decidir aplicar o dinheiro no México, que está pagando juro alto, né? Ou outro país qualquer. E aí, nesse caso, para vender os dólares, o dólar cai. E é o contrário da cartilha do trader, tá? Que quando vem o payroll ruim, ele corre para a segurança, né? O investidor de longo prazo, pensando no longo prazo, ele pode acreditar que o dólar engatou um movimento de queda para as próximas semanas ou até meses, né? Um payroll abaixo das expectativas, um payroll ruim, às vezes pode derrubar o dólar, já que os investidores de longo prazo vendem o dólar esperando que ele caia com o tempo. Qual que é a mentalidade dele? Menos gente empregada, economia desaquecida, então eles vendem o dólar, o que eles têm em antecipação, a uma desvalorização da moeda no tempo, devido à alta do juro. Então vamos no racional, né? Menos gente empregada, economia desaquecida, venda de dólares e antecipação a uma desvalorização da moeda devido à queda dos juros que pode vir. Vamos analisar o contrário agora. Payroll bom.
Né? Sempre lembrando, nós estamos com o boné do investidor de longo prazo e não do especulador. No dólar, isso tem movimentos diferentes. O especulador está tentando antecipar movimentos, o trader quer acertar movimento de curto prazo. Agora, a gente quer ver o investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo leva em consideração movimentos de longo prazo, como corte ou alta dos juros, por exemplo. Né? Quem faz day trade, swing trade, não quer saber se vai cortar os juros daqui a 30, 40 dias, não é mesmo? Ele quer saber, ele precisa comprar e vender ação hoje, agora, resolveu. Então vamos lá. O payroll acima do esperado, números melhores, mais gente empregada, crescimento econômico nos Estados Unidos, tá tudo melhorando, economia aquecendo, expandindo, o país vai se fortificar, alguns setores podem esquentar mais do que outros, isso pode gerar expectativa de inflação nos Estados Unidos, despertar uma crença de uma possível alta de juros mais adiante, né, para segurar essa possível inflação. Como os juros vão ficar mais altos, tudo vai ficar mais atrativo para outros países, para o Brasil, para o México, para a Turquia, as pessoas vão investir lá, vai atrair mais gente para os Estados Unidos, esses países, essas pessoas, esses investidores vão ter que comprar dólar para investir no juro americano, o dólar vai se fortalecer, o dólar sobe. Esse é o prisma do investidor de longo prazo. Então, no caso de um payroll bom, né, bem acima das previsões, né, mais gente empregada do que a gente achava, o investidor de longo prazo pode tomar uma decisão de comprar dólares. Vamos lá, são duas razões que ele pode comprar dólar. Expectativa de crescimento econômico nos Estados Unidos, que fortifica a economia. Né? Os Estados Unidos, o dólar, né, vai ficar mais forte, né, agora no médio prazo. Né? Ou seja, o país fica forte, mais forte que os outros, né? E os outros ficam relativamente mais fracos do que ele. E a segunda razão é que a inflação pode trazer alta de juros, o que fortificaria o dólar. Né? Países vão querer mandar mais reservas para os Estados Unidos. Grandes investidores vão querer investir mais. Nesse caso, o dólar, né, subiria lá, aqui, no mundo inteiro. Né? Mas, atenção, de novo, a cartilha do trader de dólar é ao contrário da cartilha do trader de investidor de longo prazo. E tudo depende das forças das marés. Se no dia que a gente estiver operando, né, você está operando a bolsa em um banco central ou um fundo gigantesco, tomar uma decisão de alocar recursos, né, investir em renda fixa, em títulos de renda fixa do investidor americano, vai prevalecer a cartilha do investidor de longo prazo. E o dólar vai subir. Mas se os traders forem mais fortes nesse dia, se nenhum grande investidor se meter ali naquele dia, o dólar vai na direção contrária, vai na direção da cartilha do trader, ele cai em vez de subir, né? Como manda a cartilha do trader. Tem uma outra diferença muito importante entre o trader, né, o especulador e o investidor de longo prazo. E é muito importante você saber. Os investidores de longo prazo, eles demoram muito mais para tomar uma decisão de investimento, porque o volume é muito maior do que todos os traders. Né? É claro que tem os pequenininhos, mais cuidadosos como eu. Eu sou um pequeno investidor de longo prazo, mas isso aí é outra coisa. Bom, mas então uma razão para ser mais devagar é porque o volume é muito maior, mas outra razão, né, pela qual os investidores de longo prazo também tomam as suas decisões de investimento mais devagar, né, e analisam mais, é porque os cenários de longo prazo são bem mais difíceis de mudar dentro da nossa cabeça. Dependem de movimentos mais fortes, né, que mudem a nossa opinião. E vai mudar a nossa opinião sobre um futuro distante, então é mais difícil. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que para o investidor de longo prazo, para ele mudar de opinião, né, leva bem mais tempo, e ele pode precisar de mais de uma razão, né? Ele pode ter que analisar bem mais, então é algo mais demorado. Já os especuladores não. Os day traders são ágeis, rápidos, especulador de bolsa, mas os volumes são bem menores, significativamente menores, mas também eles são muito mais em número. Então todos eles juntos são muito importantes, por exemplo, para trazer liquidez aos mercados. Mas, entre eles, cada um deles, mudar de opinião é algo muito mais fácil. Né? No jargão de mercado é virar de mão. O cara está comprado, vira a mão, fica vendido. Né? E é muito mais fácil eles virarem de mão, de comprado para vendido, depois para comprar de novo. Geralmente, a cartilha que prevalece é a cartilha do trader, porque eles estão ali todo dia operando e tal. Os de longo prazo são bem mais devagar.
para tomar as suas decisões. Como eu disse, não existe uma regra absoluta, apenas as forças do mercado atuando naquele dia. E a que for mais forte no dia, vence. Vamos olhar aqui um exemplo real que eu trouxe para vocês, tá? Para mostrar, né? Por exemplo, né? Esse gráfico aqui, esse aqui é o real, tá? É o dólar real. Né? Em agosto, tá? No dia 7 de agosto, né? A expectativa é que viesse, né, um payroll que fossem criados 1.480.000 empregos. Mas foram criados 1.763.000 empregos. Né? Então, foi criado bem mais emprego do que a gente achou. Né? Inicialmente, o que aconteceu no dólar? Ele caiu. Por quê? Porque veio a cartilha do trader. Falou, criou muito emprego, vamos vender dólar, vamos comprar a bolsa, né? A bolsa subiu na hora lá, tá? Inclusive a bolsa depois ficou em alta. Mas, com o tempo, os investidores de longo prazo prevaleceram, né? Falaram, poxa, peraí, a criação de emprego foi bem acima do que o esperado. E os Estados Unidos já vem recuperando bem mais, né? Ó, no que tinha que criar 3 meses atrás, ia destruir 7 milhões e meio de empregos, criou emprego, criou 2 milhões. Né? Aí depois vinha aqui, ia criar 3 milhões, criou 4. Agora a gente achou que ia criar 1.400, criou 1.700. Então a economia está se fortificando. Então os traders começaram, bateram no dólar, mas depois o dólar voltou e voltou com força. Tá? E nesse dia ele subiu bastante. Aqui são vários dias. Tá? Então nesse dia ele caiu com os traders. Primeiro prevaleceu a cartilha do trader e depois prevaleceu a cartilha do investidor de longo prazo que começou a comprar dólar, acreditando que o dólar ia se fortificar. E acertaram, porque depois o tempo foi passando e se fortificou. Agora, mas eu queria falar para vocês outra coisa, né? Agora uma curiosidade. Vocês sabiam que existe um outro indicador do emprego, como o payroll, mas além de não incluir os trabalhadores rurais, ele também não inclui funcionários públicos. É um relatório chamado ADP, né? ADP é uma empresa de RH lá nos Estados Unidos, que é Automated Data Processing, tá? Que calcula o seu próprio relatório de emprego, levando em consideração, acho que em torno de umas 400 mil empresas, tá? Que são clientes dessa empresa, né? Ou seja, ela só leva em consideração o setor privado mesmo, né, numa escala bem menor que o payroll, mas ele serve como um guia, um norte para o payroll, né, para esses dados que saem do emprego. Como ele sai na quarta, o ADP ele sai toda quarta-feira antes do payroll, que sai toda primeira sexta-feira do mês. Né? Na quarta-feira anterior sai o relatório da ADP. Por conta disso, ele é conhecido como a prévia do payroll. Né? E como todos os traders são viciados em tudo que pode dar alguma pista sobre o payroll, eles adoram olhar esse ADP. O racional do ADP, do impacto na bolsa, do impacto no dólar, é muito equivalente ao que a gente falou aqui do payroll, só que com menos intensidade, né? Mudanças bruscas, inesperadas no ADP, né? Quando o ADP vem muito acima, muito abaixo do que é esperado, porque todo esse racional acontece igual para o ADP. Você tem as pesquisas, quanto que a pessoa está achando, quanto você achou que ia vir, quanto que veio. Né? Então, quando ele muda muito, vem muito longe do consenso, pode sim influenciar os mercados com força. Né? No mesmo racional do payroll. Né? Mas ele não é mais para a cartilha do trader, o ADP, do que para o investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo sempre prefere o payroll. Né? O que acontece? Às vezes o ADP, por que não serve tanto para o investidor de longo prazo? Porque às vezes o ADP pode vir diferente do payroll. Então tem que tomar muito cuidado quando o movimento não é muito brusco. O movimento tem que ser muito brusco para mexer com o investidor de longo prazo. Raramente movimentos bruscos têm direções opostas. Eu me explico. Se o ADP ele for muito ruim, vai ser difícil o payroll vir bom. Né? Mas se o ADP for só ruinzinho, pode ser que o payroll venha em linha, ou quem sabe até um pouquinho melhor do que o esperado, levemente melhor do que o esperado. Ou seja, o ADP é importante para inferir como que o relatório do emprego, né, do Departamento do Trabalho americano, o payroll, vai vir. Mas só quando o payroll for publicado que a gente vai ter os verdadeiros dados na mão. Gente,
É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Assistam de novo se for preciso. Façam os exercícios, estudem bem, né? Sempre guardando, calcificando bem as informações, capítulo a capítulo. Esse curso ele está numa ordem. Essa ordem tem uma razão. Então vamos capítulo por capítulo, sempre calcificando as informações na cabeça para que a gente mude de capítulo com o conhecimento necessário. Bom, eu sou o Pablo. Até o capítulo que vem. Vai, Torinho!